Oi pessoal, tudo bom? Na semana passada eu prometi para vocês que eu faria um vídeo falando um pouquinho mais sobre a questão da segunda fase da OAB e especialmente sobre a questão da utilização e marcação da legislação. Então, vamos falar sobre isso hoje. Para retomar, segunda fase da OAB é uma prova dissertativa que contém uma questão, uma peça que o aluno é desafiado a identificar e elaborar, uma peça processual, e 4 questões dissertativas que valem 1,25 cada dentro da área temática que ele escolheu quando ele se inscreveu. Então pode ser, sei lá, direito tributário, administrativo, constitucional, civil, penal, direito do trabalho, por exemplo, tá? Então, primeira questão, a escolha da legislação. O material que o aluno pode usar é essencialmente legislação, tá? Lei pura ou lei seca, como a gente fala. Essa legislação, ela não pode ser comentada, anotada e tampouco comparada. Então, pelo amor de Deus, nenhuma anotação feita de punho por vocês nessa legislação, tá? Como escolher a legislação que eu vou utilizar? O mercado, ele dispõe de várias alternativas e, enfim, de vários produtos para que o aluno escolha e identifique aquela que melhor lhe serve, tá? Então, tu vai escolher a tua legislação e eu indico que uma coisa que eu acho que é super importante, que o aluno vá para a prova, que ele faça a prova com o mesmo código que ele utilizou para estudar. Por quê? Pelo seguinte, tem um episódio da Peppa Pig, eu tô expert em Peppa Pig, em que o Papai Pig, ele tem que participar lá de um campeonato de salta-pocinhas, né? E aí ele diz que ele ensina a Peppa que para ele se dar bem no campeonato, ele tem que estar harmonizado com a poça. E essa é a mesma dica que eu te dou. Tu tem que estar harmonizado com o teu código. Tu tem que conhecer o teu código. Tu tem que saber como é que ele está organizado, como é que ele está estruturado e como é que o índice dele está apresentado. Então, tu tem que, por exemplo, saber que, sei lá, no início tem a Constituição, depois eu tenho as súmulas vinculantes, depois eu tenho as súmulas do STF, depois eu tenho as súmulas do STJ, depois eu tenho os códigos, depois eu tenho as leis esparsas. Essas leis esparsas, elas estão organizadas de forma cronológica, num todo, ou esse código separa lei ordinária e depois lei complementar. Enfim, qual é o critério de organização e de estruturação do código? Isso é muito importante pelo seguinte, gente. Nas perguntas, por exemplo, nessas 4 questões que valem 1,25 cada, como regra, o candidato ele tem que colocar ali o suporte normativo, o artigo de lei que dá suporte à resposta que ele colocou. E essas questões, elas vão ter suporte, acredite em mim, ou na lei ou na súmula. Então é importante que vocês possam encontrar o artigo de lei. Muito provavelmente vocês vão se deparar com 1, 2 ou até 3 ou até 4 questões cuja resposta vocês não conheçam. Mas se vocês souberem procurar no código de vocês os artigos de lei concernentes àquela matéria, vocês vão acertar a questão. Então, é muito importante que o aluno conheça e tenha intimidade com a legislação que ele está levando. Se ele nunca usou aquela legislação, ele obviamente não a conhece, tá? Outra coisa que é super importante, o que eu não posso utilizar na prova da OAB? A OAB não permite que o aluno use post-it no código, em branco e nem anotado, e tampouco permite que o aluno use aqueles separadores de códigos em branco ou que ele próprio fez, tá? Agora, o aluno pode utilizar um separador de código, que são aqueles vendidos pelas editoras, que elas próprias preparam e que em geral tem lá o nome da lei que eu vou colocar do ladinho para poder identificar. Claro, gente, para alguns códigos eu preciso disso. Outras editoras já vendem códigos que vêm separados por cor, então fica mais fácil. O sistema vocês é que tem que conhecer. A única coisa que é bem importante que eu vou registrar de novo é separador de código em branco ou feito pelo aluno não pode ser utilizado. Só pode ser utilizado aquele separador de código vendido pela editora e que já venha com o conteúdo ali impresso pela própria editora, tá? O que eu também posso utilizar? Eu também posso utilizar clips. E para que eu utilizaria um clips, por exemplo? Pelo seguinte, existe dentro de determinadas matérias leis esparsas que têm uma importância maior. Então, se, por exemplo, o aluno for fazer a prova dele no direito administrativo, a lei de licitações, o regime jurídico dos servidores públicos são leis esparsas super importantes, que eu aconselho que ele marque, que ele identifique a localização dentro do código usando um clips, por exemplo, tá? Agora, cuidado, quem destaca tudo não destaca nada. Então, não sai colocando clips por todo o código. Coloca só naquelas leis que, de fato, são importantes e essenciais para ti. Outra coisa muito importante é o seguinte, a OAB permite a marcação de código. O que é marcação de código? Eu posso utilizar lápis de cor ou destaca-texto para pintar aqueles artigos que são mais relevantes para mim. Agora, muito importante, eu não posso usar a marcação
para identificar estrutura de peça. Então, se, por exemplo, o fiscal entender que o aluno colocou lá toda a estrutura de uma petição inicial, por exemplo, em azul, ele vai considerar que isso é marcação destinada à estruturação de peça e ele não vai permitir a utilização desse material. Agora, eu posso fazer uma outra coisa, eu posso usar do seguinte subterfúgio. Estabelecer, por exemplo, que eu vou marcar no meu código em amarelo todo o endereçamento das peças que podem cair na minha prova. Então, na minha prova pode cair uma inicial, uma contestação, uma apelação, um agravo de instrumento, um especial, um extraordinário, por exemplo. Todos os artigos concernentes a o endereçamento dessas peças, da inicial, da contestação, do agravo, da apelação, do especial, do extraordinário, eu vou colocar tudo em amarelo. Então, todos os artigos concernentes a endereçamento estão em amarelo. Todos os artigos concernentes, por exemplo, a questão dos pedidos, estão em azul. E aí eu posso utilizar, de fato, esse recurso a meu favor. A meu ver, esse recurso da marcação, ele não é tão efetivo na hora do aluno fazer a prova, mas ele tem uma eficácia muito importante no seguinte sentido. Quando o aluno pega a legislação dele, ele está nervoso, ele está com o tempo correndo, ele está ali todo ansioso, quando ele abre o código dele, ele vê ali, esse artigo está marcado em amarelo, está marcado em azul, eu já estive aqui. Eu já conheço esse lugar, isso não é novo para mim. Então isso dá uma sensação de conforto, uma sensação de tranquilidade que ele muito provavelmente vai reverter em benefício dele enquanto elabora essa peça. Então, mais ou menos é isso. Espero ter ajudado de alguma forma. E agora, estudar, né? Porque sem estudo ninguém passa. Com marcação, estratégia, isso tudo, como eu já falei outro dia, ajuda, mas não garante aprovação. Sem estudo, não tem. Abraço.